Então a Cristina, ela está na Missão Belém há quanto tempo? Vai completar 12 anos. Então, hoje, como disse, está chegando o momento sublime, momento supremo da entrega dela a Deus, do casamento definitivo com Deus. Acho que ela pode dar, mesmo que brevemente, o testemunho dela, assim depois, sábado que vem, na cidade onde ela se criou, nasceu, se criou, Piracaia, às 19 horas vai acontecer a Santa Missa da Profissão Perpétua. Mas conta um pouco, Cristina, então, como é que foi esta grande aventura da escolha de se entregar a Deus totalmente? Bom, eu nasci, né, e cresci numa cidade do interior de São Paulo, que chama Piracaia. Nasci numa família católica, né, vivi uma infância, uma vida serena. Ainda não tinha tido uma experiência com Deus forte, né, apesar de ter crescido na igreja. E aí, no encontro de jovens que eu participei, um retiro, quando eu tinha 17 anos, eu vivi a minha primeira experiência forte com Deus, onde eu pude sentir, né, como é no Yeshua, nos encontros que a gente faz, esse amor que Deus tem por cada um de nós. E a partir desse encontro eu comecei a me engajar na paróquia, assim, fazer parte do grupo de jovens, ajudava na evangelização com jovens, fazia retiros. Os finais de semana eu trabalhava durante a semana, final de semana eu dedicava a isso, né, à igreja. Também comecei a fazer pastoral de rua, na minha cidade mesmo, tive algumas experiências. E comecei, né, a partir dessa entrega, a me interrogar o que Deus queria de mim. Né, porque não é que eu pensava, né, desde criança nisso, mas isso despertou em mim esse desejo, né, eu comecei a me questionar o que Deus pensava para mim, qual era a vontade de Deus, e ao mesmo tempo cresci em mim um desejo de me dedicar, né, a Deus. Fui conhecendo outras comunidades, né, porém eu percebia que era com os pobres, né, o trabalho com os pobres me atraía muito. Daí que eu conheci a Missão Belém, fiz algumas experiências e entrei na comunidade em 2010. Depois fiz todo, né, o processo de formação, tudo. Em 2013 eu fiz o meu ano de noviciado e dentro desse tempo, desse período de formação, 5 meses eu fiquei no Haiti. E aí lá eu vivi uma experiência ainda mais forte, né, com os pobres, podendo perceber como era significativa a nossa vida para eles, porque era uma questão mesmo de vida ou de morte. Isso me tocava profundamente. E eu não tinha dúvida, né? Já sentia que era isso mesmo, tinha certeza no meu coração que era isso que Deus me chamava. Todo mundo conhece já, né, a realidade do Haiti, sabe que lá, aqui tem a pobreza, mas lá tem uma miséria muito grande de fome mesmo, de sede, né, de doenças. E um dia chegou no centro uma criança muito desnutrida, assim, né? Pela manhã eu vi, a mãe dessa criança era um menininho, a mãe dele, né, era especial. Ele era muito, muito desnutrido, tinha 2 anos, e ele não conseguia andar por causa da desnutrição, não tinha força nas pernas, assim, né? E aí, durante a manhã, quando eu encontrei ele, me chamou a atenção, fui tentar me aproximar, ele não quis que eu nem tocasse nele. Mas aí, durante o dia, né, a Renata, né, outra missionária, ela me perguntou: viu a criança que chegou no centro? Vamos lá, né, olhar no Gadri, que é o berçário onde ficavam as crianças. E aí aconteceu uma coisa muito forte, porque quando eu cheguei nesse berçário, era esse menininho, assim, eu fiquei na porta, né, junto com ela, olhando, ela estava falando, né, da situação dele, e ele ficou me olhando também, né? E aí foi uma coisa interessante, porque quando ele ficou me olhando, ele foi se arrastando, né? Porque ele não conseguia andar, então sentadinho ele foi se arrastando. As professoras estavam lá perto, até onde eu estava. Quando ele chegou perto de mim, na porta, ele estendeu os braços para mim, né? E aí as professoras ficaram surpresas, porque ele era muito, devido à fome, toda a situação dele, a desnutrição, ele era muito irritado, agressivo. E aí ele ficou no meu colo, assim, né? Mas o olhar dele, assim, o jeito que ele olhava para mim foi muito forte, porque eu sentia naquele momento que Deus precisava de mim, né?
através dele, assim, né? Foi uma experiência muito significativa, porque depois desse dia e todos os dias até encerrar, né, o período que eu fiquei lá, eu visitava o Gadri, no horário do almoço a gente tinha um intervalo, eu brincava um pouco com ele. Mas acho que ficou forte para mim o quanto eu precisava, a entrega que Deus me chamava, né, a fazer, que era para os pobres, né, para os pobres, assim, eu não via uma outra possibilidade, um outro carisma, eu sentia que era com eles, né, e que Deus me chamava através deles. Era como se ele me pedisse, né, eu preciso de você. E aí isso ficou muito no meu coração, né, aí eu voltei para o Brasil, né, e encerrou, né, o tempo de preparação, fiz os meus primeiros votos e depois fui em missão para o Pará. No Pará, quando eu fui finalzinho de 2013, eu fiquei quase 6 anos na missão, e lá a gente fazia muito trabalho com os jovens, né? E eles tinham uma realidade muito difícil, de violência, alguns de drogas, assim. Então, eles sentiam um medo, né, real, assim, da violência, porque muitos tinham parentes que, às vezes, acabavam sendo mortos pelo crime, pela criminalidade, toda essa situação que lá no norte é muito forte. E no acompanhamento com eles era muito forte, porque eu sentia que a nossa vida missionária, para eles, era um sinal de esperança e de presença de Deus, né? Porque o medo, a violência era real, a gente não podia oferecer uma segurança, né? Alguns jovens tinham medo que acontecesse alguma coisa com algum irmão, com algum parente, e de fato não era só um medo, né, fantasioso, era uma realidade, né? Então, eles vinham às vezes muito tristes, né, às vezes nos diálogos chorando, com medo de perder o irmão, medo de perder um parente, por conta dessa realidade. E nesse acompanhamento era forte, porque nós vivíamos, né, eu vivia junto com eles, né? Então eu não vim, né, de uma cidade que era assim, não vim de uma realidade que era assim. Então isso eu assim me tocava muito, porque eu precisava partilhar do sofrimento deles. E eu sentia o sofrimento deles como o meu também, né? Ao mesmo tempo eu não tinha uma segurança, então a gente tinha que vivia junto, né? Vivia junto e apresentava a Deus para eles assim, né? Então, vivi também experiências muito significativas de evangelização e estando acompanhando esses jovens. Fala para nós o que significa Deus para você. Você vai casar com Deus definitivamente? Como é que Deus te conquistou? Como é que Ele te cativou? Foi assim, né? A partir das experiências que eu vivi no retiro, eu entendi, mas mais do que entender, eu senti, né, profundamente que Deus me amava, né, assim. Mas era um amor muito grande. E isso eu ficava muito inquieta assim com isso e sentia uma necessidade de corresponder a esse amor, né? E aí, quando eu pensava em como eu poderia corresponder a esse amor, eu não conseguia pensar, senão dando a minha vida, né, para Deus, assim, né? E aí eu pensava também, né, que se Jesus, né, se fez pobre, escolheu os pobres, estava presente nos pobres, eu queria estar mais perto de Jesus, assim, né? Então eu não conseguia separar Deus dos pobres, né? Eu tinha uma vida de oração, buscava adorar a Eucaristia, mas ao mesmo tempo sentia o desejo de estar com os pobres, né? Porque eu pensava assim que Deus já tinha me dado muita coisa, né? Através da família que eu tive, das experiências que eu tive. Então eu pensava, nossa, quantas pessoas não tiveram isso? Então seria para mim eu sentia assim como que injusto, né? Eu não fazer nada. Eu pensava assim, né? Eu até falava para o padre de manhã que ainda nem existia, né? A gente nem sabia no começo do lema família para quem não tem família, mas antes de eu vir para a comunidade eu pensava, nossa, eu tive a graça de ter uma família. Então eu preciso dar isso, ser isso para quem não teve. Sem eu saber, né? Depois que o carisma era ser família, não é que eu entendia nada, né? Assim, no início. Então, acho que isso que ficou muito forte, né, para mim, assim, né? O desejo de estar, né, com Deus. Eu pensava, né? Jesus, ele morreu por mim e me amou. Então, eu não posso não entregar a minha vida a Ele.
E aí, ao longo de todo o caminho, eu fui percebendo que Deus me criou para Ele. Não conseguia pensar numa outra coisa, não conseguia me ver de uma outra forma e não conseguia separar isso dos pobres. Eu sinto muita alegria, muita gratidão, né, por Deus ter me amado e ter pensado em mim. Deus ter me amado, ter me escolhido, assim. Eu pensava que, como eu falava, né, que acho que fica forte pensar em toda a minha história, de ver como Deus foi conduzindo a minha vida até chegar aqui e pensar que esse é o projeto de Deus para minha vida, assim, né? Sempre foi, né? Desde a eternidade, quando Ele me criou, quando Ele pensou em mim, assim, né? Então, eu me sinto muito grata a Deus, né? Muito grata a Deus por cada pessoa que eu tive a oportunidade de conviver, por cada pobre que eu conheci, por cada lugar que eu passei. Estou muito feliz. Obrigado, Cristina.